Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast sobre fluxo digital e hoje falaremos do fluxo, mantendo simples, eficiente e lucrativo, de uma maneira bem objetiva, né? Como a gente o divide, que é o CAI, o CAD e o CAM. Nada melhor para falar sobre esse fluxo completo do que o CAI, o dentista, o CAD, a cadista e o CAM, nosso protético aqui, raiz, né? Mas que também foi para o fluxo digital já há vários anos. Vou começar perguntando para a Ana, né, nossa cadista. Né? Fale um pouquinho aí sobre a sua experiência, né, no fluxo digital, quanto tempo você vem fazendo desenho, enfim, conta um pouquinho para a gente. Isso, na verdade eu tenho faculdade de desenho industrial, sou formada em desenho industrial e daí migrei para essa parte de odontologia, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito e trabalhei com prótese, né, e quando fui para o Laboratório Nascimento, trabalhei algum tempo lá e depois a gente começou com o CAD/CAM. Então, desde então, eu estou trabalhando no Nascimento com o CAD/CAM. Legal. Essa experiência, né, ela um pouco se mistura e a gente vai falar muito sobre isso, né, porque o dentista, ele, claro, né, ele pode e deve interagir no desenho, né, também no CAM, né, só que quando a gente, né, passa da fase do CAD, aí vai falar do CAM, eu queria que o Carlos falasse um pouquinho sobre a experiência dele. A gente já falou várias vezes aqui, mas conta pra gente nesse episódio aí também sobre a sua experiência. Tem chão, né? Eu tenho bastante tempo, né? Eu acompanhei as evoluções de trabalho e também até me deu a condição de perceber as funções de cada um e até um dos motivos da Ana estar hoje no digital foi de conhecer que ela, como ela disse, já fazia desenho. desenho. Eu não sabia que tu era formada em desenho industrial. Legal. E ela fazia. Já tem anos que eu conheço a Ana e não sabia disso. Ela fazia prótese muito bem feita, que foi tão uma saudade dela montar. Só que aí que está a questão, por exemplo. Ela já entrou com formação, né? E pelo tempo que a gente tem, dá para perceber esse tipo de coisa, né? Que ela tinha já essa qualidade e eu a convidei para trabalhar como cadista, né? Designer em prótese, né? Na odontologia. E ela nem sabia que tinha mesmo, mas quando juntou... Deu certo. Juntou o útil ao agradável, né? Uma coisa que eu gostava de fazer com uma experiência, uma bagagem que eu já tinha, que era no design. Legal. Juntou as duas coisas. Agora, me conta uma coisa, né? Como dentista, né? Eu conheço bastante do fluxo, né? Interajo bastante com vocês lá. E já falei aqui para vocês, já falei para vocês também o que eu acredito que esse trabalho ele deva ser feito a quatro mãos, que é a maneira, na minha opinião, mais simples, eficiente e lucrativa de ser feita, né? Aquela velha brincadeira, né? Jogador joga, bailarino baila, dentista atende paciente, cadista faz desenho e o protético faz dente. Né? Agora, é claro, como é um trabalho de quatro mãos, no caso até 6 mãos no caso aqui, né? É importante essa interação. E não tem como, né? A Ana que trabalha ali no CAD, né? Que está ali focada, vai um pouco do CAM para a tua mão também, não é isso, Ana? Me conta como é que funciona isso. Muitas vezes a gente está também no processo de fresagem, de impressão de modelo, de finalização, adaptação do trabalho. Eu faço o desenho e aí a gente tem a equipe por trás, né, que vai na parte de manufatura mesmo, né, que vai para a fresadora, vai para a impressora. E a finalização de adaptação do caso no modelo, tudo normalmente volta para mim, para eu fazer essa adaptação para depois ainda ir para o técnico fazer a finalização. Legal. A Ana falou uma coisa importantíssima, uma equipe. Né? Aí agora eu vou perguntar para o Carlos. E a gente está falando isso, pessoal, justamente para mostrar para vocês que essa parte, né, do CAD e do CAM realmente é uma equipe. Tudo bem, você dentista que queira resolver tudo no seu consultório. Eu acredito que não seja a maneira mais eficiente. Mas, como o Carlos já disse, né, tem gente que gosta. Né? Tem gente que gosta. Mas aí tem gente que gosta. Aí você me fala sobre isso, eu gostaria que você falasse também sobre essa equipe ali, mais ou menos quantas pessoas passam, né, para fazer uma coroa unitária, pronto. É lógico, não é um processo em linha de produção. Sim. Mas é óbvio que quando você tem a pessoa, um técnico destinado a fazer com aquilo que ele tem mais capacidade, ele vai fluir melhor. Então, você tem o design, você coloca as pessoas para trabalharem nesse sentido da manufatura,
né? E com esse processo, você vai produzir mais rápido, em quantidade, e até mesmo trabalhos assim desenvolvidos de maneira mais econômica e mais rápida. Quando você parte para fazer um único trabalho em que você passa por todos os processos, que às vezes a ideia do dentista, é lógico que esse tempo ele aumenta. Então, e ele deixa o tempo de cadeira dele, que vale mais, é né? o mais custoso. E ele passa para a bancada. Passa pra Se bancada. mistura, né? Mas tudo bem. tudo bem. Se ele quer fazer, é normal, né? Agora, tem que se, a cada profissão, no que você aplica, ver o tempo, que o tempo é o mais precioso. o Às nosso vezes não é a coroa que você está pagando. o maior ativo é o tempo, é isso? É o tempo que você está ganhando, o tempo que você está produzindo. Uma coroa, só para ela finalizar um processo de queima, é 20 minutos. E ela vai rápido. 3, 4 vezes no forno, né? Mas aí no fato seria só a queima, tipo, só a finalização do trabalho, né? De finalização. glaze E o tal. desenho? Então, Ana, 10 anos de experiência? mais ou menos. Ok. Conta para nós aí, conta também para o dentista, principalmente, né? Para nós dentistas, uma coroa, um design de uma coroa unitário. Quanto Bom, tempo você leva? Uma coroa simples, se a gente tem todas as informações necessárias, se é sobre implante, sobre dente, se o término está bem exposto, se a gente tem tudo que a gente precisa para trabalhar, em média de 20 minutos para o design é suficiente. Mas aí ainda tem a parte de fresagem, que você vai ter ali, dependendo do material, de 15 minutos a 40 minutos, às vezes, ou até menos, e a parte do acabamento. É um tempo Então, que, às vezes, o dentista ele não está somando, né? ele não calcula Ele não isso, calcula. né? Ele pensa que vai ser só o desenho com a inteligência artificial, né? Que vai resolver tudo. A gente sabe que não é bem assim. É claro que a inteligência artificial está vindo cada vez mais, vai ajudar cada vez mais, eu não tenho dúvida disso. No entanto, ainda e vai ser um trabalho personalizado. A gente ainda precisa de... até nos softwares que a gente trabalha hoje, a gente tem uma atualização constante de que no começo eu colocava um dente, tipo, dava entrada no caso, né? E o dente ia lá completamente fora de posição. Hoje ele já sai mais na posição, eu tenho que mexer muito menos do que eu tinha que mexer. E com certeza vai melhorar cada vez mais. Exatamente, a gente vê agora, independente disso, já conversando aqui com o Carlos, ok, vamos entender que a inteligência artificial resolveu o problema do desenho e que está saindo muito bem desenhado, sem muita interferência humana ali. Só que depois vem um processo de materializar, né? Que aí que é de fato. O dente ele não vai sair pronto, né? Nem na fresagem e nem na impressão. E isso também tem que ser contado para nós dentistas, né? Conta aí, Carlos. Tem muitas variáveis, né? Em que, desde o escaneamento, todo o sistema que tem de inteligência artificial, mas tem variáveis. Um bordo delimitado, bem desenhado, a coroa, uma impressão para calibrar a impressora, calibrar a resina, calibrar a fresadora. Semana passada, só para calibrar, fica meio dia de serviço. A fresadora, no caso, né? A fresadora. Isso. E você para, porque a designer, nesse ponto também, a técnica. Faz um pouquinho de manutenção também. Então, quer dizer, tem muitas variáveis. Fazer o trabalho é rápido, mas fazer dar certo é outra questão. Isso é importante. Não, e às vezes, até no meio de um processo de fresagem, tipo, você vai deixar teu trabalho fresando à noite, no outro dia você vai chegar e tá pronto. E se quebra uma fresa no meio do processo, a máquina para e no outro dia não tem nada feito. E tem muito essa é algo também que o pessoal fala, não, vou deixar a máquina trabalhando e vou dormir. É assim, gente, não é bem assim. Não né? é possível, é possível deixar a máquina fresando à noite, não estou dizendo que não, mas existem problemas, né? Exatamente. E aí o que eu falo, né? O dentista, você, meu irmão, que está nos vendo, a minha opinião, já venho falando isso várias vezes, foca naquilo que você é bom e pode ser excelente, que é atender o seu paciente. O seu tempo vale mais na cadeira. Agora, pergunta, né? E recentemente, né, as redes sociais são fantásticas
fantástico por isso, né? Tenho conversado com muitos protéticos, né, desse Brasil nosso que é enorme, e também conversando também, né? E alguns colocando, né, que é importante que o trabalho saia do dentista saia redondo para que o laboratório devolva redondo, né? Mas aí uma pergunta de dentista, hein? Pergunta capciosa, né? Se o trabalho sai redondo do dentista, ele vai voltar sempre redondo do laboratório? O laboratório ali chegou, fez ali a máquina e está tudo certo? Como é que é? Diz aí, Ana. Não, na verdade, a gente trabalha para que a gente não erre, para que o trabalho saia redondo. Por isso que a gente, muitas vezes, se surgem dúvidas, a gente vai conversar com o dentista para que a gente erre o mínimo possível. Mas a gente faz o possível para não errar. Mas, eventualmente, claro que uma coisa ou outra pode acontecer, né? Claro. Mas a gente busca a excelência, mas ninguém é perfeito. É perfeito e não vai errar nunca. Então, às vezes... E aí, Carlos? Como eu falei, o processo é muito longo. Então, você vai... Se a pessoa, por exemplo, errou lá no começo um processo... A gente trabalha muito também, tem um modo convencional, né? E num processo desse errar, vai lá na frente, vai aparecer. Se você fizer uma coroa, ela está adaptada, mas não continuar com o mesmo processo, o mesmo cuidado, para finalizar o bordo e tudo mais, ela pode dar errado. Então, a gente trabalha sempre para tentar minimizar esse erro, né? Claro, e eu sei que, né, lá no Laboratório de Nascimento, a equipe toda, né, focada em excelência, né, e já como cliente também há vários anos, eu tenho certeza que vocês se esforçam ao máximo aí para que o trabalho também volte com excelência. Mas erros podem acontecer. É porque tem essa... meio que uma discussão, né? A Ana havia falado aqui, né? O dentista fica colocando a culpa no laboratório e o laboratório fica colocando a culpa no dentista. E, na verdade, a gente tem que conversar para... Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto, né? Então, é interessante, né, a gente falar que nós dentistas, nós também erramos, né? O laboratório também erra, né? Então, eu acredito que cada um fez aqui o dentistas e protéticos fizeram meia-culpa. Pronto, está selada a paz agora entre... Até amanhã. Até daqui entre a pouco. dentistas e protéticos. Mas é isso, gente. A gente tem que colocar na cabeça que trabalhamos juntos. E eu acredito, aí a gente vai entrar em outro ponto, que falta um pouco de interação do dentista antes, porque a informação não vai completa, e durante também, né? Vou perguntar primeiro para o Carlos, depois para a Ana também. Tu acha que falta essa interação, Carlos? Eu sei que tem, né, dentistas que mandam lá a informação completinha e tudo mais, mas me fala um pouquinho sobre aí. A interação existe, porque é óbvio que o trabalho chegou e falta alguma coisa, você vai interagir. Só que você tem que ir atrás, né, e fazer essa comunicação. Porém, o trabalho ele começa efetivamente quando a gente recebe ali, logo na entrada do caso, ele começou a produção. Ele já vai para o caminho, para o lugar que ele tem que ser feito, a área, já a partir das primeiras informações. Sem essas informações, começa a segurar o trabalho. Ele entrar em contato, saber o que é, depois que ficar sabendo o que vem ser, às vezes o trabalho, ver a possibilidade se dá para fazer ou não. Então, são coisas assim que flui melhor o trabalho, né? Coisas importantes até, mas que o trabalho tem uma fluência melhor. Então, assim, na tua opinião, o dentista tem que interagir mais ainda, né, durante Sim. esse processo. E aí, Ana, o que tu... Porque muitas vezes a gente até, assim que chega o trabalho, a gente faz um contato com o cliente, ou com a secretária, ou, né, com quem a gente tem a abertura. Você falou uma coisa importante, ainda tem a secretária no meio. Exatamente. Já eu vou contar um caso meu, viu, gente? E aí, o que acontece? A gente demora muito para ter esse retorno. E isso acaba atrasando muito o processo. Aí, o que acontece? Lá na frente, a gente tem pouco tempo para executar. Então, o trabalho que você ia levar uma semana para executar, você levou... Ou até menos, né? Ou às vezes até menos, mas o dentista te deu lá um caso complexo, você tem uma Sim. semana para executar. Faltando informação, às vezes você fica com 2 dias para executar. E aí o trabalho não sai com... Ele sai com excelência, mas às vezes ele deixa um pouco a desejar porque você teve pouco tempo para
para a confecção do caso. É isso. Aí eu vou falar agora defendendo nós aqui, nós dentistas, né? Porque eu sento na cadeira e sei das dificuldades, né? E o que acontece, né? Por isso que a gente está buscando aqui, estamos selando aqui a paz entre protéticos e dentistas, né? Que cada um procurando entender melhor os problemas de cada um, de cada lado, né? A grande maioria dos colegas, né, dentistas como eu, o que acontece? A gente está ali atendendo, né, tem já uma agenda, tem mais pacientes para serem atendidos, então tem aquela pressão ali também do dia a dia do consultório. E na hora que você termina um atendimento, né, você repassa ali as informações, normalmente é o que acontece, né? Repassa as informações para a secretária e a secretária vai preencher ali a fichinha, ou hoje também a gente tem os meios digitais. E aí ocorre o chamado telefone sem fio. Né? E aí, às vezes, falta informação. Né? Quando eu falei ali de um trabalho meu, né? Então a gente tem que entender aqui também, é isso, né? É real, né? Do qual eu passei a informação para ela, né? Ela passou a informação, e outra, ela é fantástica, a funcionária que trabalha comigo há muito tempo. Mas o que a gente tem que entender é que todos nós aqui somos humanos. Né? O dentista falha, né? A cadista também pode falha, o protético, a secretária também. Né? O que a gente tem que buscar? Processos bem claros e definidos para que isso flua mais rápido. Né? Uma delas a gente até discutiu. A gente tem utilizado uma plataforma muito legal, que tenho certeza que muitos colegas já estão nos pedindo para utilizar, a gente está fazendo progressivamente, né? No qual a gente pode marcar ali, né, igual a gente estava discutindo. Tem que ser obrigatória a informação de cor, tem que ser obrigatória a informação de material. Para quê? Para que minimize o erro humano. O ser humano ele não consegue passar ele daquela etapa de mandar a solicitação para o laboratório sem que ele passe as informações. E é muito importante, quando essa informação fica ali, não é má vontade do dentista, isso eu tenho certeza. Né? Não é. Mas acaba depois que... mas tem aqueles compromissos. Né? Mas que delegando. Porque às vezes é de interesse do dentista que o trabalho flua. Então... Mas aí acaba criando um estresse, né? Igual eu brinquei, que selamos a paz, aí o Carlos brincou. Até amanhã, né? Até o próximo trabalho, né? Mas por quê? Porque tem essa necessidade, e aí o dentista, nós temos que entregar, né, no prazo para o paciente, e aquela falta de informação ali custa muito caro, né, no final, né, Ana? Porque trava, né, o trabalho. São momentos preciosos. E aí a gente acaba que não é que esquece do trabalho, é porque entram tantos outros pacientes e na cabeça nossa a tarefa foi cumprida, e não foi. Você às vezes acaba arrumando confusão até com o colaborador. Por quê? Eu sei das necessidades, às vezes, do paciente. Sim. O dentista me passa. Sim, colaborador lá no laboratório. Eu sei. O dentista me passando a necessidade do paciente. Eu sei. É uma viagem, é um caso, um problema de saúde, qualquer coisa, mas tem que ser cumprido. E, às vezes, esse vacilo aconteceu em qualquer lado. O que interessa? O paciente. Claro, perfeito. Então, quando eu me coloco lá puxando a produção, puxando a produção, só que puxando para o lado do dentista, começa, né? Mas você tem que trabalhar nessas condições, porque o tempo da entrega do trabalho, por mais que você tente colocar regras, precisa da aprovação, para o paciente está correndo o tempo. Perfeito. Ele começou e está indo, nesse mês tem que trabalhar. Então começa aquela, né, de tentar solucionar da melhor maneira. Isso que o Carlos falou é muito importante. Eu, como cliente, já desde a fundação, 15 anos, uma coisa importantíssima. O Laboratório de Nascimento não atrasa a entrega. Né? Por mais que tenha esses atropelos no meio do caminho, falhas dos dois lados, vamos que podem acontecer. Né? Você se esforça ao máximo em entregar ali dentro do prazo. Né? Aí eu vou puxar aqui uma frase até de um amigo também, cliente do laboratório. Né? Às vezes um laboratório barato pode sair caro, né? Justamente porque nessa questão da tabela, ser barata e tudo mais, acaba que o compromisso do laboratório também não é o mesmo. Né? Então, o que a gente tem que entender, o Carlos falou, fundamental. O mais importante é o paciente, que é o motivo
De todos. De todos nós. Exatamente. O dentista, do Chega, cadista, de todos, né? Do protético. Então, se não tem o paciente, é isso que nós todos temos que entender, se todos têm que estar preocupados na entrega de excelência para o paciente. E aí, lógico, ajustar a comunicação para que a gente possa chegar no resultado que de fato a gente deseja. É isso mesmo, Carlos? Você quer ver uma curiosidade? A gente estava falando até de fresadora, né? Eu já tirei a Ana da casa dela umas 10 e pouco da noite. Né? Para resolver. Parou, assim. A fresadora parou e tinha que dar um jeito. A bichinha tá piscando aqui. Reposicionar, ela vai lá, sempre prestativo. Já houve caso sem final de semana. Então não é assim. Tem aqueles. E você tem que resolver o problema. Resolver o problema. Né? Não adianta chegar no dia seguinte. Não deu, doutor. Por quê? A fresadora parou. Puxa. Ele não quer saber se a fresadora parou ou não. E ele está certo, do trabalho né? dele. E ele está certo. Exatamente. E ele está certo. Então, é por isso que é importante a gente contar esse lado todo, né, do CAD, do CAM, porque eu acredito que a grande maioria do dentista não tenha noção de todos esses passos que acontecem, e é o que eu venho falando muito, né? O dentista ele tem que ser excelente no atendimento do paciente, ser excelente no escaneamento, né? Que é a captação da imagem, e o CAI não é só escaneamento, ele é fotografia, ele pode ser um escaneamento de face, todas as informações ajudam o laboratório. Hoje, quanto mais informação a gente passa para o laboratório, claro que informação de forma objetiva, né? Uma foto bem tirada, não precisa nem ser uma máquina mega ultra, né? Um celular bem posicionado e com iluminação ajuda bastante. E aí ele tem que entender, né, um pouco do processo CAD, um pouco do processo CAM. Eu, sinceramente, eu entendo que ele não tenha que mexer em software, ficar manipulando, né, aprender a desenhar o dente, ou até mesmo a fazer a impressão ou a fresagem. Mas é aquilo que a gente falou, né? Cada um tem um gosto, né? Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, não é algo que vale a pena. E é por isso que eu acredito que acho que eu nunca contei essa história para vocês. Carlos sabe que eu sempre trabalhei com impressão também. E aí, o dia que eu levei 3 impressoras para casa, domingo, né? E vi meus filhos lá, pai, vamos brincar. Não, peraí que eu estou aqui, estava consertando a impressora ou calibrando ou fazendo alguma coisa. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Não dá, né? Porque senão a gente também não vive. Então, assim, é legal, né? Eu confesso que gosto ali de ficar mexendo. Acho que o dentista gosta, né? De ficar mexendo em coisinhas. Mas falando em termos de fluxo de trabalho, eu acho que a melhor solução é cada um no seu quadrado, Ana? Exatamente. Cada um faz o que sabe para ser sempre... De melhor, né? Cada um faz o seu melhor. Por isso que a gente tem a logo aqui, a gente dividiu até em quadrados, né? Mantenha simples, olha aí, cada um vai ficar no seu quadrado e tá tudo certo. E aí, movendo para o passo seguinte, pergunta para o Carlos. Por que você acha, então, que o dentista, ele, alguns anos atrás, né, ele migrou, né? Alguns até falaram que iam eliminar o protético. A palavra foi essa. Né? Mesmo? Imaginava. Mas mas enfim, mas não eliminar, entenda, né? De resolver tudo no consultório. Por que ele acredita ou acreditou, ou uns ainda acreditam que o fluxo chairside é a solução para tempo? Eu estou falando assim, entrega rápida. Por quê? Bom, por algum motivo, talvez tenha tido algum distúrbio ali entre o laboratório e essa entrega. A entrega do laboratório para o consultório. Uhum. Não a entrega de trabalho, mas a entrega de resultados. Resolver o problema do consultório. Uhum. Por algum motivo, ele deve calcular que ele não vai depender e o trabalho vai estar ali. Talvez, acho que seja esse o principal fator de garantir que o trabalho vai estar ali. Então ele parte para fazer. Né? Não depende de alguém. Não depende, mas aí assim, ele não depende de alguém fora. Exato. Aí ele tem que entender que ou ele vai depender dele mesmo e ele vai ficar sem tempo. Vai depender do tempo dele. Vai depender do tempo dele, né? Porque o fluxo chairside, seja fresado ou impresso, é o tempo dele. É o tempo dele. Ou
né? E tá tudo certo, viu, gente? O dentista que quiser, contrate um cadista para trabalhar dentro da clínica, como tem alguns que fazem. Tem. Contrate também a pessoa para fazer o acabamento e tá tudo certo. Agora, ele só tem que colocar na conta. Eu vou ter que pagar X para o cadista, vou ter que pagar X, outro X para o técnico que vai fazer o acabamento, e aí ele vai entender se vale a pena ou não. Ou ele vai colocar ele como cadista na conta, ele como protesista, e ele vai entender se a conta fecha ou não. Minha opinião, terceiriza. Mas aí de cada um. É de cada um. Não, eu acho que muitos dentistas também, eles vendem muito esse negócio de escaneou o paciente, daqui a pouco está entregando. E nem sempre ele pode contar com o laboratório, porque o laboratório tem um fluxo de produção. Então, se a gente agendar com o dentista, a gente pode... tal dia eu vou fazer 10 facetas e eu preciso entregar em 24 horas. É possível? Se a gente agendar e tiver programado... 24 horas eu não digo, mas 48 ainda dá, né? Não, mas assim, é isso mesmo. Eu acredito que a grande maioria dos dentistas não entendem a importância de, ok, vamos agendar, né? Vamos falar então de um caso, eu já tive casos agendado, tá, gente? Isso tem que contar. Um unitário. Que é simples, agendado, vou escanear o mais cedo possível o paciente, no final do dia a gente entregou. Então, assim, se é para falar em rapidez, é só questão de combinar também. Sim. Não é isso? Porque, na verdade, uma informação, né, um arquivo enviado no instante. Você enviou esse arquivo. Chegou. A expectativa é de que ela vai estar pronta na tela ali. Esperando. Tem que os outros trabalhos também. Isso é lógico. Isso ela já está na produção, ela já está desenhando, já está fazendo outras coisas. Então, mas é assim, ela frequentemente a gente observa o e-mail. Né? Você tem que ir lá. Mas às vezes você acabou de passar a tela, você vai dar a entrada e vai cair o e-mail. Né? Então já está, né, pela plataforma, pelo e-mail, ele vem. Então você tem que voltar e observando. Né? Mas então a importância do agendamento. Exatamente, né? porque assim, eu posso até agendar com o dentista, mas se eu agendar com 10 dentistas no mesmo dia, ou se 10 dentistas me mandarem trabalho urgente, eu não vou conseguir atender todos. Então, se a gente tem um agendamento, tem uma prévia para isso, a gente já sabe o que a gente pode atender e já conversa. Não, doutor, hoje não vai dar, manda tal dia. Que aí a gente consegue te atender, porque nesse dia a gente já tem, a produção está muito cheia. Querendo ou não, a gente tem um fluxo. É questão de planejamento. Exatamente. Então, assim como... Desculpa te cortar. Assim como a gente marca o dia que o paciente vem ao consultório, né, é a questão, antes mesmo de marcar a vinda dele ao consultório, à clínica, marcar com o laboratório, dependendo do trabalho que se queira. Então, assim, a conclusão é possível ser rápido, né? Não necessariamente precisa-se ter o equipamento ali do lado do dentista, é isso mesmo? Porque pensando na manufatura, sim, um trabalho ele não é só esse momento do escaneamento, do desenho e de finalizar ali. Existe uma série de coisas que a gente tem que pensar que é um conjunto. A gente é salvo, às vezes, pela entrega física do trabalho. Né? Você precisa de estar organizado até com a entrega, no momento em que sai para entregar esse trabalho. Às vezes tem uma certa distância que vai levar 40 minutos, né, para chegar, então você organiza tudo isso. Quando você agenda, tudo está organizado. Da hora que você recebe os arquivos até a entrega está organizado para aquele fim, sem correr o risco de ter outras coisas acontecendo. Então, é como se o trabalho fosse, naquele instante, exclusivo. Você tem uma exclusividade. Você tem a fresadora do seu lado. Está prontinha lá, prontinho para esperar. Sem ter que, por exemplo, se a fresadora parar, e acontece, é uma máquina, né? Sem eu ter que me preocupar. Isso é legal da gente falar, e aí é por isso que eu falei aqui no início que seria um podcast bastante interessante na hora que a gente junta todo o fluxo. Agora, eu estou lendo aqui, é uma frase que o Carlos falou, né?
é o que eu digo, leva mais tempo colhendo informações do que trabalhando no caso. Sim. Então, de novo, né, falando, é uma falha nossa, dentista, que manda o trabalho faltando a informação, e aí aquela coisa demora. Né? Ou então, se quer o trabalho rápido, igual a Ana falou, agenda. Né? A agenda se programa e ele vai ser entregue rápido. Mas conta um pouquinho sobre essa história aí do colhendo informação, Carlos. Passa o quê? Um dia, dois? Você quer que eu conte? É pra contar mesmo? Tem certeza? E quando o dentista viaja, Carlos, o que faz? Diga lá. Dentista viaja, só vai saber se foi entregue ou não. Ele só quer saber na hora que ele senta na cadeira, né? Aliás, na hora que ele vê o paciente. Você resolveu quando você viajou? Não, então. O trabalho já era. Mas realmente tem um exemplo que o trabalho levou 5 dias para pegar a informação. Pegar a informação e ele foi feito em 5 horas. Era provisório, né? Sim. Uma outra questão. Mas ainda que seja, né? Então, realmente foi 5 dias para 5 horas. 5 para 5. Mas é verdade. Aí vem a questão do processo. Né? São várias pessoas, a gente tem que entender. Né? Aqui, o meu processo no Instituto tem mais de um dentista, tem os colaboradores também. Então, a gente tem que entender que, né, quanto mais processual, melhor. Por isso, já que a gente comentou, né? Até para enviar a informação que a gente envia para uma plataforma, a gente identificou. Né? Só vai enviar o trabalho agora, tem lá, está marcado, é obrigatório mandar a informação de material, cor de substrato. Às vezes, nós, dentistas, temos, eu diria que assim, na correria, não colocou, não manda, né? E eu já conversei com o Carlos, ou já conversei com o laboratório que seja, né? Mas a informação fica perdida. Porque ali no WhatsApp, alguma coisa do tipo assim. Até mesmo porque muitas vezes o trabalho vai chegar primeiro para uma pessoa confeccionar. O Carlos nem está sabendo se o trabalho chegou no laboratório ou não, porque como a gente tem vários processos, então eu tenho clientes, né? Exatamente. Eu chego para a recepção e falo, eu preciso do substrato desse trabalho. Aí cria até uma chateação. A gente vai e pergunta para o dentista, não, já falei para o Carlos. Mas o Carlos nem está sabendo que eu estou com essa dúvida. Porque todo esse assunto. Ele não chegou a esse assunto, a esse trabalho, falar com a pessoa que ia fazer. Então, a informação por escrito é sempre mais importante. E a gente está falando aqui do laboratório, mas assim, eu acredito que seja a realidade para a maioria dos laboratórios. Né? Porque o dentista é bom ele ter o técnico de confiança que ele gosta de conversar. Mas nós temos que entender que lá no laboratório é um processo, envolve pessoas. Então, a informação ela tem que ser direcionada, né? Ou na plataforma que a gente preenche lá, ou até mesmo no papel, né? Mas que preencha da melhor maneira possível. Mas isso não quer dizer que ocorre o tempo todo. Tem dentistas que a gente trabalha que são muito organizados. Claro. É enviado o trabalho, em muitos, parece uma OS do laboratório, né? Já vem. Não, sim, claro, né? A gente está falando aqui. É só se organizar. Não, isso não é regra, né? A falta de informação não é regra. Acontece até com uma certa frequência, mas muita coisa já chega redonda para a gente trabalhar. Não é que todo caso a gente tem esse claro. esse problema. É o que eu digo. Tem que ser. Não pode ser sempre. Tem que ser a regra, né? A maioria. Exatamente. Uma exceção você suporta. É isso. Tá, aí assim, o que eu digo a gente até comentou sobre, né? Dessa dificuldade, a gente sabe que tem a dificuldade da comunicação e hoje, cada vez mais, né, os meios digitais, não só scanner e tudo mais, os telefones, os aplicativos, vão melhorar isso. Né? Então, o que eu acredito é fundamental. Mas, assim, lembrando, né, agora eu vou falar agora para os amigos protéticos, né? A gente tem que lembrar, né, que o dentista ele trabalha num ambiente não controlado, né? Na hora que chega o trabalho, né? É muito fácil falar ali da questão do término ou da questão do preparo, mas nós trabalhamos num ambiente não controlado. O ambiente do laboratório, eu não vou dizer que é mais fácil, mas ele é controlado, está ali, né? Você vira o modelo de um lado para o outro, é mais fácil de visualizar. Isso não quer dizer, dentista, que você agora tem carta branca para mandar o trabalho de qualquer maneira e pedir como é que chama? Dar um jeito aí. Né? É só que a gente tem que entender as dificuldades de cada lado, as dificuldades que nós dentistas temos,
as dificuldades que o laboratório tem também. E feito isso, está tudo certo. A gente entende as dificuldades e se une para que a gente possa fazer o trabalho da melhor maneira possível. É isso? É isso mesmo. Eu penso muito também nessa dificuldade. Me lembro que, isso faz muitos anos, o dentista sofria, tinha uns mini pilares, a maioria deles vem em várias posições. Rapaz, para você colocar angulado ali, né, era um sacrifício danado, né? Quando ele no modelo. Imagina em boca. Em boca, era assim. muita dificuldade. Sim. E tinha... Né, hoje é difícil vir para instalar os mini pilares, né, angulados, mas antes tinha bastante no começo. Aí eu falei, não, demora muito. Eu fiz um gabarito sobre os mini pilares. Aí eles chegavam e colocavam de uma vez, porque eu fico imaginando como é que você trabalhar num segundo molar ali. É difícil. A mão, a saliva, né? Depende também, né? Como a gente falou, a questão é resolver o problema do paciente. Mas tem todo tipo de paciente. Tem aquele ansioso, né? Tem aquele que fica nervoso. Então, assim, de fato, não. Aí fica de novo o recado para os protéticos, né? Não é fácil. A gente tem um desafio grande, né? Ali em boca, e eu, particularmente, sei bastante disso, né? Então, é importante que a gente entenda, né? Esse lado nosso aqui de dentista também, e eu acredito que vocês aqui entendam, eu acredito também que a maioria dos protéticos entenda. É só que a gente tem que buscar ficar na mesma página, entender que cada um tem seus desafios e vamos correr junto para resolver o problema do paciente. É isso, Ana? É isso aí. A gente tem que trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar, no caso, a 4 mãos ou no CAI de CAN, 6, 8, 10, 12, são quantos, né, que vão trabalhar lá? O processo é longo. O processo é longo. Tem o pessoal da recepção, da clínica, tem o pessoal, né, que trabalha, as auxiliares. Então, passa por um processo, muitas pessoas. Então, por isso que eu digo, né, e entendo, né, a necessidade de se criar processos para cada vez mais a gente melhorar. É isso? É isso. Legal? Ótimo. Então, a paz está selada. Está selada. Semana que vem. Vamos dar um tempinho a mais, né? Vamos dar um tempinho a mais. Gente, foi fantástico essa conversa nossa aqui, de pessoas que vivem, né, o fluxo no dia a dia, né? Eu como dentista, Ana como cadista, Carlos também ali como já protético, um pouco de cadista, um pouco na parte do campo, um pouco de tudo, né, Carlos? O Carlos gerencia muito bem a turma. A Ana também, né? Navega ali nos dois lados. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse mais episódio. E aí, vamos continuar na sequência aqui falando sempre sobre fluxo digital. Um forte abraço. Até os próximos vídeos.